Sejam todos bem-vindos à edição especial do programa Business Talks. O nosso convidado especial, renomado, que tem uma carreira que ela fala por si só, é o professor Alberto Gentil, autor de várias obras além disso, atua na carreira prática como magistrado no Tribunal de Justiça em São Paulo. Professor Alberto Gentil, seja muito bem-vindo a essa edição especial, onde que nós vamos tratar um pouco sobre as fragilidades em relação à regularização dos imóveis no nosso país. Muito obrigado, para mim é uma alegria. Parabéns pelo incrível trabalho e resultado maravilhoso. Estou muito feliz de estar aqui. Espero que a gente possa, de alguma forma, contribuir para que o tema seja mais visto, repensado e, quem sabe, seja um caminho de sucesso para diversas pessoas que possam estar aqui com a gente. É o meu desejo também. E tanto na sua carreira prática, também na docência, acaba sendo desafiador quando nós lidamos tanto com o eixo do direito das coisas, do direito possessório, mas aqueles que buscam talvez o justo título e como que está toda essa fase de regularização ou não no nosso país. Eu acho que a gente pode dar início aos nossos debates falando um pouco da sua experiência. Bom, o tema ele é extremamente relevante, porque o direito de propriedade no Brasil, ele infelizmente, apesar da sua grande relevância, ele não é cuidado pelas pessoas da maneira mais adequada. E esse cuidado, tanto para pessoas físicas quanto para pessoas jurídicas. O que eu constato nesses meus 20 anos de magistratura e 20 anos de docência é que, de fato, os números alarmantes que são analisados pelo CNJ, que nos indicam que aproximadamente 70% dos imóveis no país encontram-se em situação de irregularidade. Evidentemente, as irregularidades podem ser mais severas ou mais suaves, algumas solucionáveis com a averbação de uma construção, de um terreno que nunca teve uma construção averbada, e de fato nós já temos uma grande casa, às vezes até um edifício. Ou temos problemas de retificação com áreas, um terreno de 800 metros, que na verdade tem 750 ou 900, todos os impactos que isso, de uma certa forma, acaba gerando para potencial construtivo, questões fiscais, até problemas mais severos de situações em que os imóveis encontram-se totalmente ocupados por pessoas que não têm absolutamente ou nenhum título ou sequer um título registrado. Então, o leque de opções, ele é muito grande. E pensando numa parte prática empresarial, e já dando um depoimento de constatação, infelizmente, as pessoas não percebem o quanto o patrimônio delas acaba tendo um valor inferior na prática do que deveria, em razão dessas irregularidades. Sim. Normalmente elas têm essa sensação, perdão, têm essa percepção quando precisam dispor do bem, precisam dar o bem em garantia, precisam efetivamente circular riqueza. E eles percebem que aquilo que de fato eles imaginavam ter não se concretiza no mercado imobiliário. E isso vale tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Eu acho que um grande nicho para a advocacia, e evidentemente passando pela atividade extrajudicial, porque muitos negócios serão regularizados por escrituras públicas, quando estivermos falando de transações imobiliárias de qualquer ordem superiores a 30 salários mínimos, na forma do artigo 108 do Código Civil, e obviamente pelo registro de imóveis, para que a gente tenha a efetivação daquelas operações imobiliárias junto ao cartório de registro de imóveis e, portanto, é, constataremos aí a propriedade de A, B ou C, mas tanto patrimônios individuais quanto de pessoas jurídicas, às vezes não apresentam efetivamente uma regularidade imobiliária que
poderiam proporcionar um valuation maior para uma grande empresa, poderiam proporcionar uma tranquilidade maior para um patrimônio individual. Então, eu acho que esse é um ponto que só é sentido diante da necessidade de disposição do bem. Disposição de toda a ordem, seja para fins de garantia, seja para fins de permuta, constituição de um condomínio, uma incorporação imobiliária, uma oportunidade imobiliária, ou, infelizmente, nos piores momentos, onde realmente a disposição do dinheiro é indispensável para crescimento da empresa, ou para a regularização das contas da empresa, ou, infelizmente, em decorrência do falecimento do autor da herança. E aí, quando a gente vai apurar efetivamente o que pertence, o que cabe, de fato, quem é proprietário, de fato e de direito, melhor dizendo, quem é proprietário de alguma coisa, a gente percebe que aquele imóvel do avô nunca foi passado para o pai e agora os netos estão chateados, tristes, angustiados e mais esse problema para resolver. Ou o empresário que tem uma série de fábricas percebe que todo o seu todo o seu grande império imobiliário encontra-se em nome de terceiras pessoas, por aquisições as quais ele nunca regularizou, uh, algum ou parte do capital foi integralizado por bens que também não foram regularizados, Sim. o que impede que ele dê em garantia, disponha daquele bem, e, obviamente, um imóvel irregular vale muito menos do que um imóvel regular. Enquanto você comenta e com muita generosidade, né, tanta sabedoria do seu eixo de atuação, olha as minhas inquietudes. Eu espero poder, de alguma forma, ajudar. Espero poder, de Das alguma forma, minhas ajudar. inquietudes, porque quando você fala que 70% dos imóveis precisa de regularização, deveria, se fosse um eixo na contramão, assim, que 30% precisaria de regularização, já era preocupante, mas Exatamente. o indicador, ele é muito maior. Eu não tinha noção do tamanho desse barulho. E as pessoas, quando vão adquirir uma propriedade, um bem imóvel, principalmente os empreendedores e aqueles que estão atuando. Querendo ou não, o menor valor faz sentido para ele naquele momento que ele está enxugando a máquina e principalmente passando por alguma crise. E isso gera uma série de incidentes lá na frente. Eu gostei da sua provocação em relação ao próprio direito sucessório de família, porque aquela empresa, o imóvel onde está a sede daquela empresa, se ele não estiver regularizado, isso vai trazer uma série de consequências para o direito sucessório. Se é um empresário que tem como sociedade ali a sua esposa e tem a ruptura do enlace matrimonial, passa pelo divórcio, também vai fazer parte da partilha. E depois você traz outras provocações. Olha, mesmo que não tenha ruptura da união, mesmo que não passe pelo divórcio, né? Mesmo que não passe também por esse eixo de uma ação de inventário, um direito ali das sucessões, ele pode utilizar esse bem como garantia, não é, para pegar, inclusive, um empréstimo e ali potencializar o seu capital de giro. Mas se ele tiver regularizado, isso não vai acontecer. Então, diante desse cenário crítico que você trouxe, analítico, porque são dados reais, 70% é assustador, desse dado crítico, e aí vem o Poder Judiciário entrando em cena para recepcionar essas ações judiciais, porque às vezes a solução encontra no seu exercício da profissão, não é? E aí eu queria te ouvir um pouco de duração, de requisitos, até onde isso é possível ou não é possível. Eu vou até aproveitar para dar um passo atrás até chegar efetivamente na atuação do Poder Judiciário. Eu acho que o grande ponto nessa matéria, e eu acho que esse é um nicho a ser desenvolvido, imagina, quando se fala que o direito é uma carreira até certo ponto esgotada, poucas oportunidades, aonde eu vou atuar, eu vejo um mercado imobiliário carente
de bons profissionais para essa regularização toda. Então, isso é um Sensacional. negócio muito importante. É um Sensacional. grande nicho. E que passa por alguns trabalhos até chegar no Poder Judiciário. Então, primeiro grande trabalho, a meu ver, que pode ser realizado pela advocacia brasileira. Inclusive, não só por provocação do profissional, muitos atuam internamente dentro de grandes empresas, corporações, ou atuam para grandes famílias na gestão de alguns patrimônios. Acho que o primeiro grande ponto é indispensável que o advogado busque um diagnóstico imobiliário do seu cliente, um check-up, exames prévios, seja seja de um patrimônio individual, de uma pessoa, de um núcleo familiar que seja, ou de uma empresa, de uma pessoa jurídica. E como eu faço isso? Ótimo. Eu levanto no registro de imóveis quais são os bens de propriedade daquela pessoa. E aí eu vou tentar cruzar as informações entre os imóveis como eles estão nas respectivas matrículas e aquilo que o meu cliente, o meu paciente, tem como idealizado que lhe pertence. E vou mostrar para ele onde estão os problemas e as dificuldades. Apresentar efetivamente um diagnóstico. Olha, é o seguinte, você tem aqui 30 imóveis, mas desses 30 imóveis, 3 imóveis estão regulares e no seu nome. Nós temos 6 imóveis que eles foram regularmente adquiridos com escrituras públicas que nunca foram efetivamente levados ao registro de imóveis. Olha, eu tenho mais tantos imóveis em que consta na matrícula apenas um terreno e lá você já efetivamente construiu uma casa, um comércio, assim por diante. Precisamos averbar essa situação fática no folho real. Olha, outros tantos imóveis que você adquiriu dos herdeiros, não foi realizado o inventário regularmente. Em nenhum momento o então falecido proprietário, dentro do encadeamento de atos do registro de imóveis, passou aquele imóvel por inventário aos respectivos herdeiros, que passaram os direitos que tinham a você. E dentro, talvez, de diversas situações que possam ser identificadas nesse exercício profissional, o advogado ele apresenta uma estratégia, inicialmente, voltada a essas imperfeições. Então, ele faz um diagnóstico, ele compreende quais são os imóveis, quais são as falhas e quais são as soluções. Num segundo momento, um outro trabalho, ele vai atuar para regularizar esses imóveis. E nós temos inúmeras ferramentas. Às vezes as pessoas me perguntam: quando a gente fala em regularização de um bem imóvel, a gente está falando de regularização fundiária? Eu falo, não. A regularização fundiária é uma espécie do gênero regularização imobiliária. Nós podemos regularizar um bem imóvel, dependendo, obviamente, do seu vício, de inúmeras maneiras. Nós podemos regularizar por uma retificação imobiliária administrativa, 213 da Lei de Registros Públicos, inciso 1 ou inciso 2, com ou sem a participação dos confrontantes, dependendo do vício a ser regularizado. Nós podemos ter uma retificação imobiliária judicial, havendo litígio entre os envolvidos, e aí sim a participação do Poder Judiciário. A gente pode ter uma usucapião extrajudicial, por entender que há uma posse perpetuada por muito tempo e preenchidos os requisitos legais, seja das duas modalidades constitucionais, artigo 183, uso capião especial urbano, 191, uso capião especial rural, e todas as modalidades infraconstitucionais, pode ser uma saída, vamos entrar com a uso capião, e vamos entrar aonde? Também não sei. Se eu preencher os requisitos do 216A da Lei de Registros Públicos, eu posso atuar na via administrativa. Se eu não tiver esse encaixe de requisitos barra procedimento,
Eu não vou ao cartório de registro de imóveis, eu promovo uma ação judicial. Um outro modelo, a adjudicação compulsória, 216b da Lei de Registros Públicos. Nós temos a via administrativa? Temos. Mas se ela não atender o interesse das partes, dos envolvidos, mais uma vez a procura, o socorro do Poder Judiciário. Sempre lembrando que na adjudicação compulsória, que é um modo derivado de aquisição da propriedade, e essa é uma distinção importante, porque se na uso capião eu tenho um modo originário, que eu não observo o princípio da continuidade no registro, eu não tenho recolhimento de ITBI, que é uma pergunta que eu sempre recebo, na adjudicação compulsória, por outro lado, como o juiz ou o registrador apenas declaram a existência de um encadeamento de atos que geraram direitos e obrigações, haverá o recolhimento de TBI. Então, há uma carga tributária a ser acrescida naquela relação jurídica. E aí, talvez o advogado, assistindo o seu cliente, entenda por bem que é melhor buscar uma usucapião do que uma adjudicação compulsória em decorrência do tempo, em decorrência do preenchimento dos requisitos. Temos a ideia de regularização fundiária? Claro que sim. Na 13465 de 2017, lei própria para regularização fundiária perante a municipalidade, que vai expedir um título administrativo chamado certidão de regularização fundiária, que vai ser levado ao registro. Então, o que eu acho que é importante a gente entender, talvez não em relação a esse leque de opções, mas temos muitas opções. O primeiro passo, o primeiro grande trabalho é um check-up, é um diagnóstico, é entender efetivamente o que faz parte do patrimônio daquela pessoa física ou jurídica, quais são os problemas, trabalho, primeira fase encerrado. Uma vez que eu apresente esses problemas, bom, agora eu vou ver se a situação se resolve com uma fisioterapia, com um remédio, com uma cirurgia. Então eu preciso entender quais são as doenças para depois apresentar os possíveis tratamentos mais traumáticos, menos traumáticos, mais custosos, menos custosos. A gente sabe que algumas ações judiciais elas são mais delicadas, elas têm um tempo de duração mais importante, significativo, e isso está muito atrelado também a uma série de circunstâncias do momento, da vara, do juiz, dinâmica de trabalho, número de funcionários que aquela unidade judicial tem, dinâmica de desenvolvimento de processo, tempo de localização, às vezes, dos demandados. Essas são situações que podem retardar o andamento do feito. O problema é que, normalmente, e é uma pena, as pessoas, eu espero que essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, ele viralize o quanto for possível, mas o que eu sinto muito é que as pessoas só têm essa percepção, essa sensibilidade, ou quando elas precisam muito do dinheiro, Isso. ou quando elas precisam muito de uma situação crítica, ou uma grande oportunidade de venda. Então, é isso que acaba movendo as pessoas. E às vezes, nesses momentos, não é tão fácil entregar a solução no tempo esperado. Um exemplo rápido e eu devolvo a palavra. Várias vezes, muitas vezes, eu vi a seguinte situação. Uma determinada empresa, uma grande empresa, tem por objetivo adquirir uma série de terrenos contíguos num determinado lugar. A empresa quer efetivamente adquirir ali 5, 6, 7 imóveis, derrubar os 7 imóveis, as 7 casas e construir um grande empreendimento. E ele vai e faz uma proposta agressiva. Em parte, ou parte dessa proposta em dinheiro e parte dessa proposta em unidades dentro do empreendimento. Gostei. E é realmente interessante, realmente tentador. Quais os problemas que normalmente surgem? Talvez aquelas 7 casas que de fato sejam ocupadas pelos moradores que ali estão por muitos anos, décadas. Um comprou, mas não registrou. A casa era do pai, passou para o filho e ele
também não se preocupou em regularizar. E aí, quando chega esse momento de grande oportunidade imobiliária, ele não tem condições de vender aquilo que faticamente ele sabe que é dele, mas juridicamente ele não se preocupou com este momento prévio. E isso vale também, para o outro lado, para esta incorporadora, que precisa ter o cuidado no due diligence de verificar a potencialidade de aquisição daqueles 7 imóveis. Porque talvez alguns tenham imperfeições registrais imobiliárias que não possam ser resolvidas a curto prazo. E eu vejo diversos negócios sendo frustrados Também. por situações semelhantes a essa. É. Faz muito sentido na nossa carreira. Quando nós entramos em cena, na nossa vivência ali como advogados, querendo ou não, tem esse termômetro do diagnóstico da análise de risco, principalmente aqueles que têm um eixo de atuação em relação ao direito imobiliário, mas tem que ter muita responsabilidade e cuidado em relação à expectativa de direito, não é? Porque ali vai depender de uma série de desdobramentos. E geralmente as construtoras, as incorporadoras, aquelas que preveem essa possibilidade, até pela própria experiência, realizam esse contrato de risco, ou seja, esses entes ou essa permuta em relação às unidades que serão construídas naquele condomínio, naquele prédio, isso só vai acontecer na fase final, porque ali, com todas essas diligências que realmente precisam ser feitas, vai verificar se vai dar negócio. Costumo até falar isso um pouco na prática. Olha, será que vai dar negócio ali no final? Então, as partes querem vender, mas não tem a regularização do imóvel. Sim. A construtora, ela quer comprar, mas tem esse impedimento. Então, quando nós falamos ali da circulação desse patrimônio e do próprio crescimento, que hoje cresce muito em relação à verticalização. Então, mais unidades ou do que construção em relação às casas, que geram instrumentos, incidentes jurídicos que desaguam também no Poder Judiciário diante dessa expectativa ou se o contrato ele não for bem modelado, seguindo ali todos esses riscos, essas nuances, e aí nós precisamos de toda a nossa legislação em vigor, mas também muito da estrutura de compliance, é a experiência que eu tenho no exercício da profissão. E falando de uma forma muito simples, o professor Alberto Gentil ainda tem aqueles com contrato de gaveta. Ele tem contrato de compra e venda, está guardadinho e ele acha que é dono mesmo daquele imóvel. Então, assim, um pouco para suas considerações finais, porque o nosso tempo passou e eu confesso para você que eu não vi passar, porque é uma temática muito relevante. Já faço o convite para você voltar outras vezes, mas como que ficaria desse indivíduo ali que tem toda essa expectativa, mas até para comprovar, às vezes, fica um pouco mais complexo. Esse é um tema que merecia uma análise própria, porque eu brinco que se a gente verificar o artigo 12 da Constituição Federal em seu inciso primeiro, e lá nós temos efetivamente todos os elementos do brasileiro nato, a gente não tem só os critérios atrelados a solo e sangue, porque o brasileiro nato, ele adora pegar uma fila, ele ama um contratinho de gaveta, a gente gosta disso, é uma coisa que é muito típica de um brasileiro nato. Se você não fez, alguém na sua família fez, ele fará. Assim, fique tranquilo, esse é o orgulho da pátria. A gente tem essa necessidade, que são essas relações jurídicas estabelecidas por contratos, por instrumentos particulares, não levados a registro, não materializados por escritura pública e que depois de décadas É sobre isso. apresenta-se uma situação jurídica, um problema jurídico. E eles são dos mais variáveis, e eles me preocupam muito, porque existem determinados momentos que mais do que você ter razão, o que você quer é ter paz. E eu nem estou falando de casamento. Mas imagine a situação em que você tem um contrato, um instrumento particular, um contrato de gaveta comum, de maneira comum, ordinária, a gente chama, não registrado. Isso é uma loucura.
As pessoas às vezes não percebem isso, mas é uma bomba relógio. Porque você está morando numa casa que você acredita que é sua, mas ela está registrada no nome de B. Se B sofreu uma execução, tecnicamente aquela casa pode ser atingida. Ah, mas eu posso entrar com embargos de terceiro. Ah, eu posso entrar com embargos de terceiro, eu posso judicializar a questão para dizer que eu estou lá 20 anos. Pode, mas e a dor de cabeça para comprovar que você estava certo? Vale a pena? E o gasto que você vai ter? Ou aquela pessoa não tem uma execução contra ela. Só que aquele bem acaba sendo inventariado pelos herdeiros em decorrência do falecimento do autor da herança e do proprietário tabular, que sequer sabiam efetivamente, ou até maliciosamente sabiam, mas partindo da ignorância, que aquele imóvel encontrava-se em venda pretérita. Já tinha sido desfeito há muito tempo pelo próprio pai, pela mãe, pela família e tal. Aí ele entra no inventário. Aí esse inventário, ele leva a partilha do bem. Aí a gente leva ao registro desse imóvel em nome de outras pessoas que vão promover uma ação para desocupação forçada. E lá vai mais uma vez esse meu detentor do contrato de gaveta, buscando a solução de uma situação fática que ele não deu os contornos jurídicos necessários. É, eu tenho grande preocupação com isso. O meu dia a dia está repleto de situações como essa, em que há uma série de discussões em relação a imóveis que se encontram irregulares, sejam nas situações atreladas a incorporações imobiliárias mal sucedidas, loteamentos irregulares, alienações entre particulares, permutas mal feitas, compras e vendas, infelizmente, mal sucedidas, por esse apego técnico. Sempre lembrando que a gente tem uma série de outros aspectos que não estão sendo trabalhados aqui nesse momento, mas que merecem a atenção tanto para o detentor dos direitos da área, por assim dizer, de maneira bem genérica, já que nós não estamos o tratando como proprietário juridicamente, mas é interessante para o investidor, é interessante para o corretor de imóveis, é interessante para o advogado compreender como é importante a gente trabalhar com bens regularizados. As repercussões são as mais diversas: repercussões de ordem urbanística, repercussões de ordem tributária. Afinal, eu suponho que se esses imóveis não estão regulares, eles não estão sendo declarados no imposto de renda. Ele vai ter dificuldade após a regularização para também transacionar esse imóvel diante das possíveis questões tributárias que irão surgir. Então, essa facilitação prática a curto prazo traz, sem dúvida, pontos críticos a longo prazo que precisarão ser resolvidos em algum momento por alguém. Pensando na empresa, obviamente, se eu tenho um leque de opções imobiliárias regulares, eu posso potencializar uma série de negócios jurídicos. Pensando no patrimônio particular, um patrimônio particular saudável, ele não só traz segurança jurídica, ele traz paz familiar e, na pior das hipóteses, para aqueles que são menos práticos, mas são mais emotivos, como a maior parte dos latinos, pensem pelo menos que se você tiver um patrimônio regular, você não vai deixar, no seu pior momento, as pessoas que você mais ama numa situação de dor e de indispensabilidade de correria para justificação e regularização de um patrimônio que poderia estar saudável. Nossa, que demais! Que demais! Eu estou te aplaudindo e eu tenho certeza que do outro lado, aqueles que vão ter oportunidade, porque é uma oportunidade te ouvir, é muita sabedoria. Muito obrigada. Eu te considero um amigo e irmão. Recomendo aos meus pupilos, porque os seus já estão pertinho de você, para te acompanhar nas redes sociais. Quando nós tratamos de concurso de cartório, por exemplo, é uma referência. E Tá? eu tenho no meu DNA, no meu DNA, um sonho realizado, que é de alguma forma.
ter tido a oportunidade de compor um quadro de professores que você coordenava num curso fora, e vou levar isso para minha essência enquanto eu viver. Muito obrigada, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, para você abrir com tanta generosidade a sua carreira prática. Foi incrível. O meu, aqui, olha, eu vou publicar depois um artigo e vou te homenagear com as suas obras. Foi demais. Muito, Muito muito obrigada. obrigado. Eu agradeço, foi maravilhoso poder participar desse quadro. Eu fico realmente muito feliz, contente. Espero, de alguma forma, ter ajudado e contribuído para que a gente possa não só desenvolver Uhum. o mercado imobiliário, mas o direito e a reflexão como um todo. Muito obrigado.